Queridos paroquianos, queridos irmãos, queridos visitantes, querido povo de Deus que reza através da transmissão, Domenica Laetare, uma expressão latina, através da qual a igreja chama esse domingo, domingo da alegria. Mesmo dentro da quaresma, agora a segunda parte da quaresma, já estamos entrando do meio para o final, a igreja nos lembra que não é a tristeza que predomina. Nós entramos na quarta-feira de cinza, primeiro, segundo, terceiro domingo, vamos entrando nesse clima meditativo das dores do Nosso Senhor, sofrimento, sua paixão, sacrifício, as penitências que vamos fazendo, e às vezes corremos o risco de pensar que a tristeza predomina, que a depressão faz parte, né? O espírito de derrota, de fracasso, né? Está nos dominando. Não. Então, na segunda parte da quaresma, a igreja já nos levanta um pouco. Olha, a morte não é capaz de aprisionar o triunfo de Jesus que ressuscita. As penitências, os sacrifícios que fazemos, os exercícios quaresmais que nos colocam, né, nesse espírito de sacrifício, de dor, não são capazes de conter a explosão da vitória que está por vir. Por isso a igreja já nos lembra que a alegria, a promessa de Deus se cumpre. Nós somos os seguidores do ressuscitado, daquele que deu a vida e a retomou, porque Ele é Deus. Então, domingo da alegria, para nos lembrar, vamos dar mais alguns passos de penitência, de sacrifício, de meditação sobre os espinhos de Jesus, a sua coroa e a nossa, mas com essa certeza de que algo muito grande nos aguarda. Nós somos os filhos da promessa de vitória sobre as provações, as perseguições, as tentações que marcam a nossa procissão rumo ao céu. Coincidindo com o domingo da alegria, a liturgia nos apresenta a notícia mais alegre que esse mundo podia ouvir, que é o centro da nossa fé cristã, do mistério do cristianismo. A morte salvadora de Jesus pelo amor do Pai, despertando em nós a fé. É um resumo, é o querigma, não é? O resumo da doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus não é um monte de mandamentos. Primeiramente é entrega amorosa para nos salvar, despertando a fé. Então a notícia de alegria, ela é apresentada pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, nesse capítulo 2, logo no início, versículo 4, onde vai dizer: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou. Éramos perdidos, pecadores, e Ele deu a vida por nós. Nos deu a vida com Cristo e nos salva. A palavra de Deus nos oferece uma certeza, uma segurança, uma alegria incontida. Deus rico em misericórdia. Ah, mas isso é para o tempo lá. Não.
A palavra está dizendo no versículo 7, pelos séculos futuros. A bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar através dos séculos futuros, ano 2024. E incomparável, a incomparável riqueza da sua graça. Deus é o nosso tesouro. Deus é a nossa segurança. Nele não há pobreza de graça. Riqueza de graça para nós. Derramou tudo, nos ofereceu tudo. E espera de nós a profissão de fé. Deus não mandou o mundo para condenar, para salvar. Deus não mandou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. De modo que aqueles que nele creem são salvos. E aqueles que não creem já estão condenados. Ou seja, meus irmãos, depende de nós. A largueza da bondade de Deus já foi oferecida. O corredor da salvação está aberto. Os portões estão destrancados. Agora é dar passos. A nossa parte é crer. Uma profissão de fé com a boca e com as mãos. Com a cabeça e com os pés. Não só teoria. Professar a fé em Jesus, vivendo unido a Ele, sintonizado com o seu projeto amoroso, misericordioso. Aí é salvação. Isso nos dá tranquilidade. Nós somos jogadores que entram em campo com a certeza da vitória. A derrota é se a gente não entrar nesse campo do lado de Deus. Então, está oferecida a chave que abre o cofre dos tesouros de Deus, é a fé. Aquele que nele crê está salvo. Nossa profissão de fé é a chave que faz com que nós sejamos os enriquecidos da bonança, da riqueza, das graças, das misericórdias de nosso Deus. Nós não somos umas criaturazinhas por aí, soltas na floresta, abandonadas. Não, não. Somos filhos de Deus, Ele nos fez e cuida de nós, Ele nos oferece o que a gente precisa para ser feliz. Já aqui na terra e na vida eterna, como Ele nos disse. Já aqui 100%, essa certeza, essa tranquilidade de alma. Essa paz na consciência que você tem ao professar Jesus, ao defender os valores cristãos, ao viver a fé, essa paz de consciência, 100% já aqui na terra, tranquilidade, essa alegria de estar no caminho certo, e mais a vida eterna, é a promessa de Deus para nós, a resposta ao amor infinito, a misericórdia, a largueza de graças de Deus para nós, é a fé. Diante de um amor tão grande, a nossa fé e o nosso amor entram em movimento. A gente professa a fé em Deus, a gente ama Deus acima de todas as coisas e ama o próximo como a nós mesmos. Então essas duas palavras, o amor da parte de Deus que veio primeiro, a nossa resposta de fé a esse amor de Deus, completa a aliança, completa o encontro e nos dá a alegria que não passa. Mas para a gente entender a grandeza do tesouro que nós temos, esse amor de Deus e a nossa resposta de fé, é bom a gente olhar o outro lado também. No Domenica Letare, no Domingo da Alegria, que é hoje, ao mesmo tempo que vemos essa mensagem tão consoladora da bondade de Deus, esperando só a nossa fé, Ele também mostra o perigo de nós não crermos. É o quadro da tristeza.
O quadro da derrota está pintado também nos textos bíblicos. Aquele que não crê já está condenado. Mais claro ainda fica se a gente retoma a primeira leitura. Crônicas 26. Ali nós encontramos essa realidade onde o homem ingrato não se entrega a Deus. Corações duros, empedernidos, carcomidos pela maldade, pela infidelidade, deram as costas a Deus. Nessa primeira leitura fica muito claro esse quadro de quem dá as costas. O que vai acontecer? O empobrecimento. Eles vão cair na miséria. Esse povo que foi alertado pelos profetas da aliança não acreditaram. E começa dizendo assim que naquele tempo o povo, junto com os sacerdotes, começaram com infidelidades, isto é, falta de fé. Fides, em latim, significa fé. Infidelidade, né? Significa falta de fé. Eles começaram a praticar coisas que não era a fé do povo da aliança, do Deus Israel. Começaram a imitar os povos pagãos, fazer coisas erradas, abomináveis, idolatrias. E diz que eles, inclusive, desrespeitaram o templo santo, a casa de Deus. O que Deus fez? Castigou imediatamente? Não. Como disse a segunda leitura, Deus é rico em misericórdia, Ele é paciente. E diz o texto que Deus não desistiu deles. E cada dia mandava seus enviados para acordar o povo. Porque Deus tinha pena do seu povo e amava a sua casa. Está lá no texto. Deus insistiu. Deus pelejou. Esse é o Deus amoroso. Esse é o nosso Salvador que vem atrás de nós. Um Deus que vai atrás dos seus filhos. Um pastor que busca as suas ovelhas. Parece que Deus não desistia. E insistia. E a palavra que está lá é solicitude. Deus, com solicitude, com dedicação, com empenho, procurava, insistia, todos os dias pelejando com o povo. Qual foi a resposta dessa vez? O povo zombava de Deus. O povo não escutou. O povo não levou a sério. Veja o homem que não crê. Veja a comunidade vaidosa. Veja a comunidade materialista, né? Cheia de si, de orgulho, que não se dobra para o eterno, para o tesouro. Prefere as próprias pobrezas. Então diz o texto, então não teve mais jeito. Não teve mais remédio. É o texto dizendo, não teve mais remédio. Deus deixou que a justiça se fizesse. Não querem, então fiquem, recebam as consequências da escolha de vocês. Não querem salvação? Problema de vocês. Deus fez tudo. Mas não teve remédio. Imagine você, meu amigo, meu irmão. Você tem uma doença e vai deixando essa doença piorar. Não cuida. Hoje é um problema pequeno, mas você vai deixando, vai aumentando, vai crescendo. Uma doença que vai se tornando cada vez maior. De repente não tem mais remédio. Olha aí. Quando é que não tem mais remédio? Quando a coisa já está perdida, a situação está passada de hora. Não tem mais jeito. Claro que ali é uma metáfora, porque ainda enquanto estão na terra e tem vida terrena, sempre haverá uma oportunidade de retorno, mesmo que vão sofrer. Mas ali não tinha mais remédio para a situação terrena. E Deus permitiu então o exílio. Vem o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, general forte, pocotó, com seus soldados. E arrasam a cidade de Jerusalém. Mandam fogo
na casa de Deus, no templo. Destrói as casas fortificadas, aquelas madeiras, construções grandes. Os muros, derrubam tudo, matam um bocado de gente, passa a fio da espada. E alguns que sobram, eles levam escravos lá para a Babilônia. Olha aí a situação. O quadro da tristeza, da pobreza, o quadro da miséria daquele que não adere a Deus. A escolha é nossa. E aí o que acontece? Esse povo vai penar, vai purgar, é o purgatório na terra, é a purificação. Esse povo vai fazer penitência, esse povo vai se arrepender. Sabe o que é o arrependimento? Aquela dor interior que a gente sente, uma vontade de voltar atrás e corrigir o passado. Isso é o arrependimento. Aquela contrição, aquela dor profunda na alma de ter feito uma coisa errada e agora você tem consciência que podia ter feito do jeito certo. Arrependimento doloroso, mas o passado a gente não corrige. Pelo menos quando tem um arrependimento, pode ser um novo começo. Daqui para frente as coisas podem ser melhor. Foi o que aconteceu um pouco com esse povo de Israel. O Salmo 136, na Bíblia hebraica 137, que é o de hoje, eles narram esse arrependimento. Nós estávamos exilados lá em Babilônia, nos sentávamos lá na beira daqueles rios da Babilônia e as pessoas de lá nos pediam cantares, as músicas de Jerusalém, as músicas ungidas do templo, nós que somos o povo da aliança. Mas como que nós podíamos cantar e viver alegremente na escravidão? Não tinha jeito. Nós não podíamos cantar os cantares santos numa terra pagã que nos aprisionou. E o Salmo vai mostrando esse arrependimento do povo que durou 70 anos. 70 anos de purificação. O número 7 é simbólico na Bíblia. Tempo completo, o tempo necessário, plenitude. E aí, eles que não ouviram os profetas de casa, um deles é o Jeremias, 2 vezes citado aí no texto, como disse o Jeremias, aconteceu, eles não obedeceram, foram escravos, para se cumprir as profecias do profeta Jeremias. Eles que não escutaram os profetas de casa, agora vão escutar um pagão chamado Ciro. É bonita essa parte também. Diz o texto que Deus, depois de 70 anos, despertou Ciro, que tomou conta da Babilônia. O rei da Babilônia caiu, o Ciro passou a tomar conta também daquela área. E já no primeiro ano, diz lá o texto, Deus falou com Ciro, que era um pagão. Ele disse: Deus falou comigo que é para eu libertar o seu povo, que é para o povo de Deus ir lá para a sua terra, ficar livre e fazer o templo para adorar a Deus lá. Olha só, coisa que o Jeremias e outros tinham falado: gente, adore a Deus, gente, sirvam a Deus. Eles não quiseram. Agora o Ciro, um pagão, está dizendo a mesma coisa, quase como um profeta. Deus falou que é para vocês ir voltar para adorar lá na terra de vocês, e eu vou ajudar. Deus quer que eu ajude a construir o templo de novo que foi destruído. Ele me deu os reinos da terra, eu posso. Podem se colocar a caminho, voltem para a sua terra, para construir e adorar a Deus. É a história do povo de Deus, é a história sua e minha, é a nossa história. Quando desobedecemos, entramos num quadro de tristeza, porque o pecado não traz alegria. Se tem uma coisa que o pecado traz, é tristeza, é remorso, é dor de consciência, intranquilidade. E aí a gente penitencia, né? Enquanto tem consciência. E tem uns que relaxam de tal maneira que acham que é normal. Já estou sujo mesmo, mais um banho né? Não se importa, vai piorando, vai se afundando cada vez mais. Não pode ser assim, gente. Há esperança. Deus não desiste. Veja que Deus manteve a sua fidelidade. Ele permitiu que o povo passasse por umas penitências e sacrifícios
para resgatar o seu povo, estava aberto, seus braços, quando o povo quisesse voltar. É aqui que se manifesta a fidelidade de Deus. Ele não nos renunciou, não nos abominou, não nos abandonou. Ele deixou que a gente seguisse a nossa liberdade, é diferente. Mas quando quisermos voltar, Ele está nos esperando. Foi o que aconteceu com o povo. Eles voltaram a adorar no templo, lá em Jerusalém, voltaram à construção do templo, etc. A história do Neemias e Esdras, que está no outro livro. Eles voltam para construir, para de novo organizar a liturgia e ser fiel a Deus. Fiel, mais ou menos fiel, que não é tão fiel assim, mas melhorou um pouco. E a nossa vida é assim, é um processo, passo a passo. A gente não vira santo da noite por dia, não, viu? Então não estranhe se você tiver uma queda, mas não fique nela, levante. Cada vez mais exercitando na presença de Deus, vamos caindo menos. Vamos nos fortalecendo na resposta de fé a Deus. Então esse povo volta e Deus acolhe. Esse quadro de tristeza se desfaz. Quando? Quando a gente professa a fé do amor de Deus. Deus nos amou profundamente, a ponto de dar a vida por nós. E nós não podemos amar menos, meus queridos, porque amor com amor se paga. Então o que nós devemos fazer? Amar-te, ó Deus, mais, sempre mais, o tanto que dermos conta. Amar a Deus. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Olha que música bela, minha gente. Amar-te mais que a mim mesmo, quebrar o egoísmo. Amar-te mais que tudo que aqui, todas as coisas da terra. Amar-te mais que aos mais queridos. Olha só, amar-te e dar a vida só por ti. Deus merece a nossa vida com minhas forças. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só para te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Querido Deus, hoje queremos terminar essa reflexão com essa certeza de que não há outro sentido na vida do que amar-te mais que tudo e amar os nossos irmãos. O Senhor hoje nos convence mais uma vez, como convenceu Nicodemos, que é preciso nascer de novo, que é preciso professar a fé, amar-te mais que a nós mesmos, amar-te mais que as coisas que estão aqui na terra ao nosso dispor. Tudo passa, meu Deus, tudo é dom. O Senhor mostrou a riqueza de sua graça, nos amando quando éramos perdidos e pobres, fracassados. Mas o Senhor nos amou e deu sentido à nossa vida. E hoje, Senhor, nós renovamos o nosso desejo, nosso propósito de te amar mais, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas orações mais fervorosas. Amar-te mais, Senhor, nós queremos mais fervor,
mais compromisso com a verdade, mais compromisso com a justiça, mais compromisso com a solidariedade com quem precisa, mais compromisso com a tua igreja, Jesus. Nós somos colunas na sua igreja, nós somos seus discípulos. Nós queremos assumir com mais amor, amar-te mais, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais.